Bom dia, Silvestre. Seja bem-vindo essa quarta-feira, amigo, ao programa Livre. Silvestre, por curiosidade, ontem tu assistiu o debate? Não, o sono foi mais forte porque muito tarde demais. Eu estou lendo aqui a repercussão e me inteirando de internet como é que foi. Foi muito ruim. O Caiado, pelo que eu vi aqui, do pouco que eu estava vendo, o Caiado deitou e rolou. Tá? É aquele negócio, né? Se não tem as manhas, não chama um profissional. Então, o Caiado é profissional. Ele deu, até onde eu vi aqui, ele passou igual um trator em cima do Vitor Hugo e do Gustavo Nossa, Mendanha e nossa. do professor Volmir. É? Professor Volmir perdido, não conhece nada do Estado. É um negócio complicado esse povo ir para um debate desse. Então, o Caiado consolidou o primeiro turno ali nesse debate. Ah, foi Não à terrível. toa, no meu modesto entendimento, o Caiado, a estratégia do Caiado foi correta, a gente não ia em debate nenhum, porque ficava todo mundo batendo nele. Ninguém conseguiu emparedar o Caiado, tem lógica. O Mendanha passou o tempo todo criticando o Caiado. Ao criticar o Caiado sem ter proposta, ele passou para a imagem para o formador de opinião, que é o horário e esse tipo de debate só interessa para o formador de opinião. Ele passou a imagem de que ele quer o poder pelo poder. Então, não tem proposta, podia discutir proposta, fazer contraponto, muito ruim até onde eu vi. Até onde eu vi, no longo da tarde aqui, eu vou pegar a repercussão e tudo. Não, E foi vou. Inclusive, meu comentário de amanhã vai ser isso, de abertura. Vai exatamente ser sobre isso. esse debate. O Caiado pisou em cima do Mendanha, né? Falou que, ao contrário dele, o Mendanha pegou a Aparecida arrumadinha graças ao Maguito, né? E que Foi. na realidade é só dois secretários lá que comanda a Aparecida de Goiânia, que ele não tem a menor ideia de que é a Aparecida de Goiânia, que ele herdou, entendeu? E por o Vitor Hugo, o Caiado pisou em cima e amassou, pô, porque o Vitor Hugo todo o tempo tentava colar a imagem O do Caiado, Caiado ao PT, ao Lula, entendeu? eu conversei com gente do Caiado, é o seguinte, o Caiado não bateu no Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo não partiu para cima dele. O Não, mas Caiado estava com a... no final ele escrachou o Vitor Hugo. Ele falou: Ó, você devia o seguinte, você devia todo dia dar graças a Deus, tá? E agradecer, tá? Ao delegado Valdir, que teve 210 mil votos e você só teve 30, amigo, tá? E você foi alçado lá para líder do governo e foi destituído, porque você não conseguia aprovar nada do governo, tá? Então você fala que o Ricardo Barra é lá do PT, ué, e você obedece hoje a ele. Aí o Vitor Hugo murchou, cara, aí não tem mais jeito, porra, entendeu? Chamou de incompetente, deputado biônico, entendeu? Aí, tá? E quem menos, eu não entendi a estratégia do Vitor Hugo, tá? Que ele queria colar o Caiado, o Mendanha, né? Aí o Valmir e a menina lá não tem jeito pro Lula. E ele era o único cara do Bolsonaro. Ele ficou muito mais tempo preocupado em ser o cabo eleitoral do Bolsonaro do que realmente falar das propostas. O Mendanha tentou jogar toda hora falando a respeito do problema lá da saúde com o Caiado, né? Porque o Caiado sepultou o lance lá da saúde. Então, nessa brincadeira, eles deram graças a Deus que o Caiado não foi em todos os debates, porque senão não tem nem jeito. Porque ninguém conseguiu fazer uma pergunta e o Caiado vacilar. Tá? Quem mais se aproximou Porque disso foi a menina do PSOL, porque aquele negócio, o pessoal da esquerda eles têm dados, né? Dados estatísticos. Aí sacaneava o Caiado, né? O governador, a sua Caiolândia aí, não é assim não, pô. Então é isso, números dizem isso, entendeu? Então, o senhor diz que conhece o estado, tá, mas o senhor anda de helicóptero, o senhor não anda no dia a dia, pô, tá? Então eu pego o ônibus, tá? O senhor está falando aí do corredor
da Anguera, não sei o que, aí de Goiânia e tal, mas o senhor não andou de ônibus, o senhor não sabe o que é isso. Entendeu? Então, a que mais se aproximou foi a do pessoal. Em segundo lugar, o Valmir, que de vez em quando ele tinha uns dados também estatísticos, tá? E o Caiado não contestou. Aí o Vitor Hugo aproveitava e dizia o seguinte: então aquele negócio, você vê o seguinte, quem está batendo o Caiado e o PT estão aliados. Entendeu? Aí foi a hora que o Caiado pegou e destrinchou o bicho. Entendeu? Mas chega lá, diga mais. Que ele falou que é o momento que ele falou que não precisa de colar em presidente com eles colam. Ele tem capital político próprio. Foi. Ou ele falou, Eu acho que essa aí matou. Ele falou, e seja lá quem ganhar, eu tenho capital político. Pô. O presidente vai ter que falar esse comigo. vai ser meu norte aí. Esse vai ser meu norte. Vai lá. Ok, bom. O dia aí aproximando. Daqui domingo, vamos aí saber se tem ou não Café no segundo bule. turno, que tudo indica que vai ter segundo turno para presidente. Para governador, não. Está praticamente definido aí que o Caiado realmente vai levar no primeiro turno. Só se der uma zebra muito grande nesses 3 dias que restantes, que eu acho muito difícil. Embora eu acredito que o Wilder Moraes vai crescer um pouco para o Senado, mas nenhum deles vão ameaçar o Marconi, porque as pesquisas mostram o Marconi já consolidado. Então eu acho muito... Está mais ou menos em Goiás, está mais ou menos óbvio como é que vai ser o resultado. O interessante nessa história é que essa campanha foi atípica realmente. O povo não se manifestou nas ruas, pouca gente debatendo e falando. O horário de TV que eu imaginava que fosse acirrar os debates não teve. Enfim, Caiado consolidado desde o início, então segue uma tendência, vai ser um fato inédito, a reeleição em primeiro turno, e consolidando aquilo que ele conseguiu lá em 2018 ser eleito em primeiro turno. Então eu vejo que não haverá mais surpresas em Goiás. Vão aguardar agora, prazer, que está com um beicinho de pulga, como se diz no interior, o Ibanez ganhar ou ir para o segundo turno. Se o Ibanez Rocha for para o segundo turno no Distrito Federal, ele corre um sério risco, se for basear no histórico, fazendo um retrospecto, for baseado no histórico de disputa eleitoral recentemente, depois da morte de Joaquim Roriz, ficou complicado. Mas eu vou acompanhar aí de perto para ver o que vai acontecer nesse inteirinho aí. O Arruda ontem perdeu os estribeiros. Ele perdeu as estribeiras, respondeu um eleitor criticou ele. Então foi um negócio muito complicado. Desculpa, gente, aqui em casa tá uma barulheira de cachorro. Santana? Tô ouvindo, vai lá. Bom, de um modo geral é isso. Eu não tenho muita novidade, eu estou colhendo agora as forças aí para ver o que eu vou fazer de colher informações. Se tivesse takes, a gente entraria no ar. Mas eu não tenho muita novidade hoje, a não ser todo mundo voltado para as pesquisas e a disputa eleitoral. É isso. A pesquisa que saiu hoje deu 46-33, né? Pois é. Entendeu? Aí vamos ver o que vai acontecer. Mas tem muita gente. Se realmente der primeiro turno, todo mundo está falando, presidente, será uma grande derrota dos conservadores no
do país. Essa é a avaliação que a gente está tendo aí. Você acha que vai dar um cheque em branco para o Lula? Os conservadores estão preocupados, porque o Lula não está escondendo, o Lula não quer mostrar o programa de governo dele na totalidade. E isso gerou uma desconfiança no pessoal aí, que acredita que isso é uma forma que ele encontrou digamos assim, esconder o jogo que está por trás e o que ele vai fazer em relação ao governo dele. Eu não tenho, tentei, pesquisei ontem no TSE para ver aonde poderia ter alguma falha, alguma coisa nesse sentido, mas eu não consegui. O certo é que, de uma certa forma, o Lula realmente ele vai ter que ter muita explicação para a sociedade do que ele pretende fazer aí. Porque quer mexer na reforma trabalhista, isso aí os empresários estão preocupados. Tem muita gente desconfiada do governo. Vamos ver como vai se manifestar isso aí nas urnas. É isso. A única coisa que o empresário não quer é o mercadante, né? Que não tem trânsito com ninguém, né? Mas... Não, me parece que o mercadeiro está descartado. Vai ter uma função, claro. Mas aí você vê o seguinte, o Henrique Meirelles, há possibilidade? Há possibilidade, sim. Ele é um dos caras cotados. Exatamente. Isso vai depender do resultado das urnas. Exato. Isso vai depender do resultado das urnas. Se tiver segundo turno, não tenha dúvida. O Henrique Meirelles é o cara que vai comandar a economia, não tenha dúvida. Porque o Lula vai precisar de segurança, principalmente no mercado. Né? E o Meirelles dá essa segurança. Bom, agora, se for o primeiro turno. Se ele ganhar no primeiro turno, aí fica mais complicado. Aí fica mais complicado. Eu acho que tanto no primeiro como no segundo, o Meirelles já tem uma vaga garantida lá no governo do Lula. O Meirelles hoje é o Delfim Neto de ontem. Exatamente, entendeu? Então, tá. E deu certo no primeiro ano, no primeiro governo do Lula, né? E ele é o que dá tranquilidade ao mercado, né? E dá tranquilidade ao mercado. Então, isso é fundamental, não tem dúvida. Né? Mas é isso. Tá bom, hoje é curtinho, que não tem muita coisa. Hoje é curtinho, eu tô correndo aqui pra caramba. 13h30. Agora mesmo tem entrevista, enfim. Mas amanhã eu prometo ter mais tempo. Aí você faz a avaliação, porque eu também sapiei o debate do DF, né? E nego arrochou o Ibanez legal, hein? Entendeu? Entendeu? A Leila, principalmente, tá? Agora, o Isalci tá com que negócio. O Isalci deu uma de Vitor Hugo também, entendeu? Tentou bater, mas não tinha muita consistência, pô. Não, o Isalci já era. Esse perdeu o bonde da história. Ficou ruim. O Paulo Otávio, mais ou menos, também o PO não se aprofundou muito. A mais contundente. Ele é empresário, ele não vai avançar. A mais contundente realmente foi a Leila, entendeu? A Leila que jogava farofa no ventilador do Ibanez. Né? O resto ficou mais do mesmo, entendeu? Aquelas pautas de costume, né? Tentar levantar ideologia de gênero. Teve um cara lá do PT que deu lá também uma catracada lá no tal de Coronel Moreno, entendeu? O cara fez uma pergunta lá sobre ideologia de gênero, o cara falou, meu amigo, eu tenho 17 anos de magistério, você está pensando que o professor fica lá o dia todo lá em cima da cabeça do aluno para ele mudar de gênero, não sei o quê, você não conhece nada disso, pô. Você ouviu o galo cantar, não sabe aonde. Aí o coronel também murchou, pô, entendeu? Porque
Os caras não estão preparados para debate, ô Silvestre. Os caras não vão com proposta. Em vez de querer atacar, eu acho que é a péssima estratégia é você querer desqualificar o teu adversário. Entendeu? E você perde tempo que não fala o que você quer fazer. Entendeu? Exato. Bom, mas é isso. Um abraço, até amanhã. Amanhã a gente volta a falar com a cachorrada aqui, tá uma barulheira. Tchau, tchau, até amanhã. Então, um abraço. Fui. Tchau. 8 horas e 30 minutos.